Segunda Reis 4, versículo 8 em diante. Diz assim a palavra de Deus: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer. Ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos-lhe nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ouvi-la. Fala conosco, Senhor. Não só as nossas mentes, mas ao nosso coração. Fala porque precisamos ouvir. Abre os nossos ouvidos espirituais. Fala porque precisamos ser transformados. Fala porque precisamos ser dirigidos pelo Senhor, conduzidos pela Tua voz. Fala, Senhor, porque Teus servos precisam Te ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas vezes nós falamos de coisas que não passam a ser tão comuns que a gente não sente mais. Muitas vezes a gente precisa ouvir uma palavra várias e várias vezes até que ela seja praticada. Às vezes eu fico pensando, será que é necessário repetir uma mensagem várias vezes até que as pessoas recebam aquilo no coração? Será que eu não tenho que ficar todo domingo, toda semana buscando mensagens que eu nunca dei? Ou preciso reforçar aquilo que nós ouvimos e não praticamos? Essa mensagem e esse texto não é a primeira vez que eu falo sobre ele. Aliás, foi o primeiro texto que eu preguei na minha vida. E essa mensagem sobre o Eliseu e a Sunamita chama muita atenção, no sentido de que aquele profeta, ao receber os benefícios, a bondade daquela mulher rica, ele quis dar algo em troca, e aquela mulher que não podia ter filhos passou, engravidou e teve filhos pelo poder de Deus através daquele profeta. E fica muito a ênfase neste milagre, porque logo após aquele menino cresceu e ele sentiu alguma coisa, e sua mãe foi pôr no quarto e ele faleceu, e ela foi atrás do profeta, e o profeta Eliseu voltou lá depois, e aquele jovem foi um dos personagens que foi ressuscitado. Mas para mim o que marcou não foi nada disso, o que marcou foi esse início. O que marcou foi o fato daquela mulher rica começando a constranger aquele homem para lhe dar pão, porque é quando o profeta passava pelaquela região. Primeiro porque uma mulher rica, ficar ali preocupada com as pessoas, suas necessidades, e ela o constrangeu a comer pão, e a partir daí ele foi e toda vez passava ali comia pão. Mas o fato mais importante, porque todos nós podemos constranger-nos e sermos constrangidos a ajudar, colaborar com alguém, mas o fato mais importante é que quando ele passava, todas as vezes passava a comer pão, ela via e ela falou para seu marido: façamos um quarto com todas as coisas que necessárias, ou seja, vamos construir uma suíte para aquele homem, porque eu vejo que ele é um santo homem de Deus. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos
precisamos parar para pensar como crentes, como verdadeiros cristãos, ou ainda mais com profundidade, como discípulos de Jesus. Porque veja bem, o Evangelho fala no máximo umas 3 vezes a palavra cristãos. Aliás, ela foi chamado cristãos bem lá na frente, em Atos do Apóstolo, lá em Antioquia, quando chamaram pela primeira vez de cristãos. Mas discípulos o tempo todo se chamam. Então nós precisamos parar e pensar qual é a minha influência no mundo hoje. Nesse tempo de uma batalha espiritual e cultural muito intensa que nós estamos vivendo. É que muitas pessoas querem politizar, muitas pessoas querem dizer um monte de coisas, há narrativas distorcidas de todo tempo, mas nós estamos vivendo uma batalha espiritual e cultural. E a cultura não nos faz, somos nós que fazemos a cultura. Qual é a influência que eu estou tendo no mundo? Ou é o mundo que tem influência sobre nós? Essa é a pergunta que não quer calar. Dizemos que somos crentes, que somos cristãos, que somos discípulos de Jesus, e o que é que nós estamos fazendo? Porque a palavra de Deus nos chama dizendo que nós somos sal da terra e luz do mundo. Mas ela também diz que se o sal se tornar insípido, não tem valor algum. Se ele perde as suas propriedades de dar sentido, tempero ao mundo, de preservar e conservar valores inegociáveis, ele não tem valor algum. Se a luz é escondida, vai iluminar quem? O que nós estamos iluminando? Agora, se nós não conseguimos ser reconhecidos, vistos nem por aqueles que nos cercam devidamente, quanto mais por aqueles que não nos cercam. É claro que se a igreja de Cristo, se o povo que se chama pelo nome do Senhor tivesse a sua postura verdadeira, essa cultura não estaria tão forte como está hoje. Nossos filhos não seriam tão matéria-prima como são hoje. Então precisamos cada um individualmente repensar o que significa isso. Porque essa mulher, e eu repito isso várias vezes, vou repetir, nós temos que ser confrontados com isso. Essa mulher, ela disse para o marido, agora ela deu pão, como dava pão para todo mundo. Ela constrangeu aquele, dizendo, não, o senhor vai comer aqui, o senhor não vai ficar com fome, tem demais aqui. Nós temos em grande quantidade, como muita gente faz. Dá o seu auxílio, faz a sua caridade. Eliseu era mais um daqueles. Agora chega um ponto em que ela passa a ver aquele homem várias vezes falando, então aí ela vê o quê? Ela vê um profeta? Ela vê uma celebridade? Ela vê uma autoridade? Não, ela vê com seus olhos, ela reconhece, ela percebe que aquele homem é um santo homem de Deus. Isso faz toda a diferença. Ela não disse para o marido, olha, vamos fazer porque eu sei quem aquele homem é. Ela disse, eu vejo, eu sinto, eu percebo, eu reconheço que ele é um santo homem de Deus. E um santo homem de Deus merece o nosso respeito, admiração e reverência. Se nós não temos tido o respeito, a admiração e a reverência dos outros, não é porque os outros estão errados, é porque nós não estamos refletindo o que devemos refletir. Queremos exigir muita coisa sem passar o que devemos. Como é que nós estamos sendo vistos? Tem uma canção antiga que dizia, não importa o que vão pensar de mim, eu só quero Deus. Importa sim o que vão pensar de nós.
porque é isso que faz a diferença. Importa como eles nos veem. Agora, nós precisamos entender o que significa isso, né? Santo, homem de Deus. São 3 em 1. E é disso que eu quero discutir com vocês hoje. Primeiro, ela disse santo. Vejo que este homem que passa por nós, e que eu quero que faça um quarto com tudo que tem de bom e melhor, para ele repousar todas as vezes que ele passar aqui, porque eu vejo que ele é um santo, homem de Deus. Santo, santidade. Nós falamos e definimos, não é difícil se lançar em qualquer escola bíblica para a criancinha dentro da igreja perguntar o que é santo, é de separar. Separado. Isso significa ser santo. Nós fomos separados por Deus, separados para Deus. Somos não apenas separados da maneira de viver, separados em tudo, especialmente diferentes. A palavra de Deus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação ninguém será visto o Senhor. E santificação é algo que não se fala tanto na igreja. E nós precisamos entender isso. O que é ser um santo, um homem de Deus? O que é ser santo? É ser separado, é ser um instrumento exclusivo para Deus, para uso exclusivo de Deus, e não para uso nosso. E essa diferença nós temos feito. A maneira de falar, a maneira de agir, o caráter, a integridade, a postura, ela define quem nós somos. Há tanta gente que se iguala ao mundo que você não reconhece mais quem é crente. Como é que você reconhece um verdadeiro cristão? Não reconhece nem pela roupa que ele veste, nem pelo modo que ele fala, nem pelo modo que ele age, nem pelas suas prioridades, nem pelas suas pelo seu propósito, como devia reconhecer. Nós devíamos ser vistos como santos. E as pessoas deviam olhar e falar: verdadeiramente, aquele é diferente, aquele é diferente. Sua maneira de agir, suas prioridades, seu modo de falar, seu modo de ser, a sua integridade. E a gente se assossega demais, se acomoda demais com o jeito que nós somos. O santo de Deus é transformado. Acabamos de cantar que o Senhor tira o nosso coração de pedra e nos dá um novo coração, um coração de carne, espírito. Isso faz de nós uma novidade de vida, homens e mulheres diferentes. E nós de vez em quando agimos como antes. Não, eu tenho a minha personalidade. Não, Deus muda a personalidade, Deus muda caráter, Deus muda a vida, Deus muda pensamento, Deus transforma a vida. Se eu não estou transformado em você, se eu não estou mudando o meu jeito de pensar, se eu estou achando bom o jeito que eu estou, esses quase 30 anos de ministério, eu vi muita gente concordar, muita gente balançar a cabeça, muita gente dizer isso aí e não mudar nadinha. E continuar fazendo as mesmas coisas. E continuar se auto-justificando. E a palavra é clara: quem me justifica é Cristo. Não somos nós que nos justificamos, quem nos justifica é Cristo. O justo andará por fé. Essa é a base de toda a reforma protestante. Agora, uma fé inerte, uma fé que não movimenta, que não muda, que fé é essa? Então nós vamos parar mesmo e pensar: eu sou um santo de Deus? O que me faz diferente? Antigamente, há poucos anos atrás, o santo, muitos se diferenciavam pelo seu modo de vida. Não bebo, não fumo, não xingo.
Hoje nem isso. Hoje muitos bebem e acham que é normal. Muitos até fumam. Muitos xingam. Não sai da tua boca nenhuma palavra torpe. A boca fala do que o coração está cheio. Mas quando você quer achar desculpas, você busca na Bíblia texto para justificar o seu mau caminho. Só que há uma coisa que não podemos negar: o nosso chamado é para ser iguais a Cristo, pequenos Cristos, a começar na nossa casa. Santos que não se relacionam bem, santos que não sabem amar, santos que não sabem respeitar e admirar o outro, santos que agridem o tempo todo. Que santo é esse? Que santo é esse? É muito importante que você não precisa anunciar que você é crente, mas quando você passa, as pessoas veem e falam: de onde você é? Você é diferente. Você é diferente. Essa mulher não identificou, não existia lá não exigiu a carteira de identidade, nem existiu o crachá de Eliseu. Ela disse: eu vejo, eu percebo. Qual foi a última vez que alguém disse para você: você é diferente? Agora, ela também diz: santo homem de Deus, homem. Isso me faz lembrar quando Davi, pouco antes de morrer, deu a sua última palavra com Salomão que ia sucedê-lo. E sabe o que Davi disse para Salomão? Ser corajoso e ser homem. Coragem e hombridade. Quando fala de homem, não está falando de gênero. Poderia ser santa mulher de Deus, ou santo homem de Deus. Está falando de maturidade. Está falando de deixar de sermos meninos, deixarmos de agir como meninos inconstantes, deixarmos de agir como infantis, como a gente faz nas nossas relações, como a gente faz na vida. Brigamos por qualquer coisa, empurramos, reagimos mal, parecemos criança no confronto da vida. Quantos se desesperam por um diagnóstico? Quantos não sabem lidar com o dia a dia? Com as diferenças, com as divergências, qualquer coisa é tumulto exagerado. Somos meninos. Meninos que só fazem o que querem, quando querem. Menino é aquele que você fala assim: vai tomar banho. Para quê? Não quero. Faça isso. Não. Meninos são assim. Meninos você tem que corrigir, disciplinar o tempo todo. Meninos não sabem se relacionar, sabem brincar, mas não sabem levar a vida a sério. Meninos que não crescem. Então precisamos virar adultos. Precisamos de um adulto. Ele preocupa com o que ele é. O adulto, ele está entendendo o que ele é. Ele já deixou as coisas de menino, de fazer, de ter, e passou a agir com coisa de adulto. Por isso o apóstolo Paulo fala: não posso dar a vocês alimento sólido, eu tenho que dar leite, eu tenho que dar mamadeira, porque vocês são meninos. Para aí e observa, e se autoanalisa, se autoexamina. Se você não tem agido como menino, não tem aprendido a ouvir, não tem aprendido a perceber,
Tem ficado na sua luta constante, nas suas ações inconstantes? Quanto você cresceu? O quanto você amadureceu? O quanto você é reconhecido como homem de verdade, como mulher de verdade? Ou o quanto você ainda fica agindo como menino, como criancinha, que não sabe enfrentar as coisas da vida? Então, será que nós também não devemos, assim como Davi falou para Salomão, seja corajoso, não pode ser covarde, você vai assumir o reino tem que ser para os corajosos, não para os covardes, não para os mimados. Seja homem, não seja menino, não seja criança, não seja infantil, seja homem de verdade, seja mulher de verdade. Menino, quando quer as coisas, chora, só quer as coisas para ele. Homem e mulher de verdade pensa no que deve ser e no que deve fazer. Então, tem muita coisa envolvida aqui. Nós sempre estamos falando dessa geração, é uma geração mimada, uma geração milindre, uma geração cheia de... E nós esquecemos que todos nós somos culpados disso, porque nós tratamos as pessoas assim. Abraçamos, escondemos, guardamos, ao invés de ajudá-los a crescer. Ficamos ali adulando a meninice e a infantilismo das pessoas. É muito fácil quando as pessoas lá de fora percebem se somos ou não homens e mulheres de verdade, adultos ou não, crescidos ou não. O último, a instrução do apóstolo Pedro na sua carta, dizendo no versículo 18: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Crescei, cresça. Estamos preocupados demais de estarmos doentes, se estamos com isso, se estamos com aquilo, se estamos prestes a isso, se estamos fazendo exames, mas não fazemos um autoexame de pensar: eu não estou crescendo, então eu estou doente, eu não estou melhorando, eu não estou mudando. Estamos vendo os velhos hoje vivendo mais tempo e piores do que eram. Dificilmente você vê um velho sadio mentalmente, sadio emocionalmente. Dificilmente você vê um velho sereno. Não, eles já saem com os seus temperamentos, com as suas coisas, e a gente percebe por quê? Eles não deviam melhorar. A idade, o tempo não devia nos melhorar, e nós às vezes ficamos piores, cheios de mania, cheios de ranço, achando que nós temos o direito agora de falar o que queremos, de agir do jeito que queremos, como nós temos o dever de sermos melhores a cada dia. Estamos preocupados com as rugas, estamos preocupados com a estética, estamos preocupados com o corpo físico, mas a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala que o exercício físico é bom, mas melhor que o exercício físico é o exercício da piedade. O que é piedade? É uma vida que honra a Deus. Exercitar-se na piedade é viver uma vida que honra a Deus. Até que ponto nós vamos aceitar essa normalização e aceitar o jeito que nós estamos? Estamos agindo como menino quando devemos agir como adulto. Tem horas que nós enfrentamos problemas, gente, que a gente não sabe como resolver. Tem momentos que eu ajoelho e oro a Deus e choro diante de Deus e digo: Senhor, eu não sei o que fazer, não tenho o que fazer, mas meus olhos estão postos em Ti. Nós não precisamos ter todas as respostas, nós não precisamos saber tudo o que nós temos que fazer, nós precisamos confiar naquele que sabe o que vai fazer e pode fazer.
Nós temos que ter maturidade suficiente para descansar nas promessas de Deus e pararmos de sermos criancinhas, menininhos. Provérbios diz, né, que exorta o sábio, mais sábio ele fica, exorta o tolo e ele vai se rebelar. Eu já vivi muita gente disso, que se rebelou pelas exortações e continua vivendo como um tolo. Tem muita gente que vai ouvir, vai concordar, e a hora que sair daqui, vai voltar a fazer a mesma coisa. Até que ponto? E ela completa aqui, porque isso não é casuístico, isso não é uma identificação qualquer, isso é exatamente a identidade, a identificação de um verdadeiro cristão, santo, homem de Deus. Quando ela fala de Deus, ela não está dizendo um santo, ela está falando um santo qualquer, um santo que fala de Deus, não, ela está falando um santo com propriedade de Deus. Como nós já falamos, quando você chama Senhor, é Kyrios, dono de escravos, proprietário. Quando você fala de servo, quando você fala que Kyrios, então você está falando de doulos, que é escravo. Nós fomos comprados, adquiridos por Deus. Quem é comprado, adquirido por Deus, não pode achar que tem autonomia para ouvir outras vozes, para seguir outros caminhos, para ser vulnerável, tão facilmente vulnerável aos modelos dessa cultura demonizada. Nós precisamos parar. Eu sou de Deus mesmo? Deus está em primeiro lugar? Essa é a pergunta que não quer acabar. Deus é meu dono? Ele realmente é meu dono? Eu sou propriedade exclusiva de Deus? É eu que preciso dele ou ele que precisa de mim? É ele que me serve ou eu que sirvo a ele? E nós precisamos pensar nisso. Eu sou propriedade. Jesus me comprou com alto preço, o preço do seu sangue na cruz. Eu pertenço a ele. Agora, isso não é clichê, isso não é para a força de expressão, isso é expressão da força de um verdadeiro cristão. Eu sou do Senhor, eu pertenço a Ele. Isso é pertencimento. Tem tanta gente entrando em parafuso, sabendo pertencer, quer ser incluído. Nós pertencemos. Não pertencemos a uma religião, não pertencemos a uma classe, não pertencemos a uma instituição, nós pertencemos a Deus. Santo, homem de Deus. Eu sou de Deus. Tem muita gente que usa nos congressos, eu sou da fulana e fulana, eu sou dele. Não, nós somos de Deus. Não é a minha esposa, por mais que eu a ame, que é minha propriedade, eu não pertenço a ela e ela não me pertence. Ambos pertencemos a Deus. Meu casamento não é uma questão de pertencimento. Meu casamento é uma questão de uma relação de dois que pertencem a Deus. Porque é de Deus que nós estamos falando. Então, se o meu casamento não está bom, se a minha vida pessoal não está boa, se eu não estou mudando, se eu não estou expressando isso, eu não estou pertencendo a Deus. Na maioria das vezes eu estou pertencendo a mim mesmo. É o meu eu que é o problema.
egoísmo, um narcisismo constante. Por isso que a gente está vivendo esse relativismo ético e permitindo essa cultura. Nós não vivemos esse relativismo ético, moral. Nós pertencemos a Deus e vivemos a verdade que é Deus e a verdade que é sua palavra. Então, está aí para nós vivermos. Até que ponto eu estou sendo visto? Você deveria fazer essa pergunta a si mesmo hoje. Como cristão, como eu estou sendo visto? E depois você deve fazer uma segunda pergunta a você: como eu quero ser visto? Como um conquistador? Como um realizador? Como um inteligente? Eu não vejo Eliseu chegando ali e a sunamita encantada com ele porque ele era agradável, porque ele era inteligentíssimo, chegou ali e abafou. Isso aí qualquer pessoa no mundo pode fazer. Tem pessoas no mundo que você abraça e fala assim: meu Deus, essa pessoa é maravilhosa, eu gosto de estar com ela. Ela me faz rir, ela faz melhor, ela alegra um pedaço. Eu não vejo Eliseu, não parece essa figura. Eu o vejo de outra maneira, porque um profeta fala sempre a verdade. Um profeta está sempre a corrigir as falhas dos outros e a dizer o que Deus diz, sem titubear. Um profeta não anda por conveniência. Um profeta de verdade não espera o aplauso dos homens, nem o reconhecimento dele. Um profeta de verdade tem como único propósito agradar a Deus e glorificá-lo. Então, não é por aí. Não é com essa aparência que você define. Você não precisa ser o mais alegre, o mais brincalhão, o mais extrovertido, o mais culto, o mais sério, o mais isso ou mais aquilo. Você precisa apenas refletir Cristo, a sua santidade, a sua maturidade e o seu pertencimento. Você precisa mostrar, principalmente para aqueles que te cercam, que você é especialmente diferente, que toda a sua postura não condiz com este mundo, até que você possa se conscientizar que somos peregrinos nessa terra. Você deve ter maturidade, porque perfeição no Novo Testamento tem um sentido de perfeito, sentido de maduro, e não de algo impecável. Crescer, parar de agir como meninos e meninas. Veja o que você está ouvindo, veja o que você está vendo, veja o que você está falando, veja o que você está sentindo. Por que estamos em frangalhos emocionais? Cada dia mais. Por que essa fragilidade, quando deveríamos ser equilibrados? Quando deveríamos ter o fruto do Espírito em nós, e sendo expressado, manifesto. Então, em nome de Jesus, vamos ver, vamos parar por aí. Mais uma vez eu te digo, o que me chamou a atenção e foi a primeira pregação que eu fiz, foi porque o que me chamou a atenção foi isso. E eu dizia para mim mesmo: eu quero ser visto e reconhecido como um santo homem de Deus. Eu quero andar e as pessoas olharem e falar assim: você é diferente, especialmente diferente. Você é realmente um homem de Deus. Você é uma mulher
mulher de Deus. As nossas reações têm refletido isso. As nossas ações têm refletido isso. As nossas posições têm refletido isso. Os nossos procedimentos têm refletido isso. Quando o apóstolo Paulo fala a Timóteo e diz: ninguém despreza a tua mocidade, mas ser um exemplo dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Então, mais uma vez pergunto: nós precisamos influenciar esse mundo depois que nós estamos apagados, insípidos, e não temos feito a diferença? Se no nosso país todo aquele que se diz cristão fosse de fato santos homens de Deus ou santas mulheres de Deus, essa cultura contrária não faria estrago, estava apagadinha. Nós temos responsabilidade nisso. Então, em nome de Jesus, que fica aí para todos nós essa autorreflexão. Nós não precisamos de um quarto especial para nós. Não precisamos que as pessoas nos beneficiem, porque todo aquele que é santo homem de Deus e santa mulher de Deus já tem lugar na casa do Pai para a eternidade. Amém? Vamos